Opa, gente, voltando aqui com mais um quadrinho, né, como dica de leitura, e uma dica de leitura já de um quadrinho clássico, tá? Como muitos já sabem aí, acompanhando meu canal, eu sou um leitor de quadrinhos de autores assim, de grandes autores ou de histórias fechadas. Eu sou um leitor já um pouco mais recente, tá? Eu até 2019 mais ou menos eu ficava ali meio envolvido ainda com histórias de quadrinhos de super-heróis, tentando ainda entender aquele mundo que eu lia desde que era adolescente. Depois fiz um grande ato de leitura e voltei depois de velho. E aí para tentar entender aquela história que eu já tinha perdido para trás, nossa, era muito difícil. Entender cronologias era muito complicado. E aí veio a pandemia e eu falei, bicho, vou mudar de foco, né? Já não tá dando, já não tá valendo a pena. Tô gastando dinheiro com histórias que eu não tava mais entendendo. E também não tava mais curtindo, né? Eu lia porque precisava de dar uma distraída, né? Eu usava os quadrinhos super-herói para distrair. Mas eu podia me distrair com outros tipos de quadrinhos. Foi o que eu fiz, né? Comecei a encontrar várias editoras. Eu descobri várias editoras aqui no Brasil, editoras brasileiras, que estavam republicando grandes clássicos ou histórias novas, fechadas, de autores estrangeiros e autores brasileiros também, né? E o Eternauta era um deles, só que eu tinha perdido o time, né? Porque o Eternauta tinha sido lançado pela Companhia das Letras há uns anos atrás e não estava mais sendo editado e publicado por ela. Ou você encontrava alguma coisa ou outra perdida nas plataformas, que você não acha mais nada, ou você encontra de forma muito cara, vendida em sebos. Era muito caro, né? E aí eu, deixei passar, porque não conseguia mais comprar, só ouvia falar elogios. A importância do Eternauta para se entender os quadrinhos, principalmente os quadrinhos argentinos, porque é uma história de quadrinho desenhada e escrita por 2 argentinos, e tudo que tem envolto nessa história do Eternauta. E aí eu fui deixando passar até que a editora Pipoca e Nanquim lança agora em 2024 uma nova edição, graficamente linda, mas assim, é de uma apresentação bacaníssima, assim, né, você olha assim, caramba, né? Que ela vem numa capa, né, uma luva, pra falar a verdade, né, para manter porque o quadrinho originalmente ele é widescreen, né, ele é na horizontal, né? E você botar ele assim, você colocar esse quadro, organizar ele numa estante, ele fica meio esquisitão. E até fica um tamanho maior numa estante. Eu tenho alguns livros assim, e eu sei como é que é, né? Ele fica meio perdidão no meio da organização da estante. Então, com a luva que eles criaram, deixa eu botar aqui, você consegue manter ele pelo menos na vertical, né? Encostado num livro com livro, e ele na vertical bonitinho, com o nome, na lombada, para se identificar. Eu só acho, que aí é uma opinião minha, que ela deveria ser em vez de ser uma luva, deveria ser uma caixa, para tampar aqui embaixo e proteger de sujeira, pra você não sujar aqui depois com, sei lá, contato com poeira, alguma coisa assim, sabe? Mas é frescura, tá, gente? É frescura minha. Eu fiquei olhando assim, podia ser uma capa, né? Em vez de ser uma caixinha, em vez de ser uma luva, né? Mas tudo bem, tá? Então, como eu falei com vocês, é uma história... voltando aqui, desculpa, esquecendo, né? E aí, diferente da história do quadrinho publicado pelas Companhias das Letras, nos seus selos Companhia dos Quadrinhos, se eu não me engano, essa aqui foi publicada em capa dura, né? E a da Companhia das Letras é uma capa mole, que você consegue ter até para ler fica mais fácil, tá? Porque é um quadrinho bem grosso, tá? Essa história do Eternauta, escrito pelo Osterheld e desenhado pelo Francisco Lopes, foi publicado no semanário argentino Hora Zero Semanal, de 1957 a 1959, tá? Então é uma série que foi organizada em livro, né, um grande quadrinho, e publicado no Brasil, e agora republicado em Pipoca e Nanquim esse ano, tá? E o legal é essa capa com esse furo aqui, dá pra você tirar uma onda tirando foto e tudo mais, botando seu rosto aqui no meio, só pra compor aqui a capa, né? Bem legal, tá? Então, o que é a história do Eternauta, tá? É a história de uma invasão alienígena que acontece no mundo, exatamente, e ela se passa em Buenos Aires, no ano de 1959, tá? A história abre, que é bem interessante, com deixa eu ver aqui, cadê? Depois eu falo aqui dos prefácios e tudo mais. Com um roteirista de quadrinhos recebendo uma visita muito estranha, muito diferente, de uma pessoa que sentada à frente dele começa a se
aparecer para ele, né? A se materializar na frente dele. E as pessoas se perguntam em que época que ele está, onde que ele está, e ele começa a contar a história dele. Ele se apresenta como Juan Salvo, né, que foi conhecido aí pelas passagens dele pelo tempo como Eternauta. Ele até diz que foi um tipo de um filósofo do final do século XIX que deu essa alcunha para ele de Eternauta, uma pessoa que viaja pela eternidade. E ele começa a contar a história dele, tá? Que é a história dele, da família dele, né? Ele estava lá na casa dele com os amigos, um dia normal que eles iam se encontrar, né? O Favalli, o Lucas, deixa eu pegar aqui o nome dos amigos, para o Lucas e o Polsky, eles se reuniam no sótão dele, da casa dele, para jogar, se divertir, tomar uma cerveja, né? Um lugar onde eles se encontram, eles mexem ali com a tecnologia da época, com transmissão de rádio e alguns experimentos com eletrônica que eles estavam fazendo na época. Lembrando que isso é 1959, final da década de 50, né? Então era a tecnologia da época, e eles começam a perceber que está acontecendo uma coisa estranha na rua. Houve um barulho e começam a perceber que está nevando numa época fora de época, num momento fora de época, né, em Buenos Aires. E essa neve é esquisita, porque ela é de um verde fosforescente. Logicamente, quadrinho em preto e branco, você não imagina como que é, né? Você não está aqui desenhado, não está pintado, mas você imagina na sua cabeça de como é com essa neve. E estranhamente eles começam a perceber, primeiro, o acontecimento dessa neve caindo fora de época, né? E eles percebem também que as pessoas que estão saindo na rua ou entrando em contato com essa neve estão caindo ou provavelmente morrendo, né? E eles acham que isso poderia ter acontecido por conta de um teste nuclear que os Estados Unidos estavam anunciando fazer no Pacífico, se eu não me engano, no Pacífico, né? E isso podia ter sido o resultado dessa explosão. Mas não, porque a distância era muito grande, não tinha muito sentido, e a neve era verde fosforescente, estava nevando e verde fosforescente, não era uma cinza de explosão nuclear, né? E eles começam a perceber que eles perdem os sinais de rádio, eles não conseguem mais conectar rádio em lugar nenhum, a luz acaba e eles começam a ver que eles vão ter que se organizar, porque o mundo está começando a entrar em colapso por causa dessa neve. E as pessoas que têm contato com ela acabam morrendo, né? E toda a história roda nessa primeira parte aqui do quadrinho, esse primeiro arco, em torno disso, né? Dessa organização dos que ficaram na casa. Eles têm que trancar a casa toda, né? E os que sobreviveram dentro daquela casa vão ter que ver quanto que eles têm de alimento e tentar se organizar para conseguir mais alimento, né? Principalmente alimento. E como um deles aqui, o Favalli, que é um cara muito mais racional, né? Como diz a história, ele fala, além de alimento, a gente tem que achar arma, porque as pessoas vai ser um por todos, vai ser cada um por si, para falar a verdade, né? Vai ser cada um por si, né? E começa aqui toda uma discussão em volta disso, né? A preocupação deles é a segurança e o alimento, né? E você entende bem assim como que essas coisas começam a acontecer ainda mais numa época, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, com todo o avanço nuclear que o mundo estava passando, né? E como esse poder, né, começa e essa discussão e essa divisão do mundo entre dois lados, né? O lado ocidental, né, dominado pelos Estados Unidos, pela força americana depois da Segunda Guerra Mundial, e o lado ali oriental, digamos assim, né, organizado pode chamar de organizado, né, pela então União Soviética, né? Então seria o capitalismo contra o comunismo, né? E essa briga eterna entre dois lados de duas potências, né? E a história se desenvolve em relação a isso, e eles começam a correr atrás, conseguem se organizar, montar ali no laboratório que eles têm, naquele sótão, um uniforme, uma roupa, né, de proteção, porque eles percebem que as pessoas estão morrendo na medida que essa neve colorida, verde esmeralda, começa a cair, verde fosforescente, na verdade, começa a tocar na pele e matar as pessoas. Então a questão toda é de contato, e eles se organizam e constroem uma primeira roupa para poder ir lá fora, né,
uma roupa com filtro, máscara, ir lá fora e tentar buscar alimento e armamento, né? E água também, né? Alimento, água e armamento, né? E a história se desenvolve em relação a isso. Eles começam a encontrar lá na frente mais pessoas, algumas pessoas que estão sobrevivendo ainda, há os primeiros conflitos e há a primeira aparição de algo estranho, né? Que até então eles não sabiam o que tinha acontecido, não estavam entendendo o que estava acontecendo, o porquê disso aqui. Isso tudo acontece por uma invasão alienígena. Essa história toda, se a gente pensar bem, isso é o ano de 1957 a 1959, tá? Era uma época ali que estavam surgindo muito histórias pulps, né? Aquelas histórias baratinhas, de livrinhos baratinhos, muitos filmes de ficção científica. Pra você ter ideia, o filme A Guerra dos Mundos, que foi inspirado no H.G. Wells, é de 53, essa história é de 57. Então tem ali toda uma efervescência dessa coisa científica e sci-fi surgido naquela época, né? E a invasão do mundo é sempre uma metáfora, né? Aquela coisa da invasão do meu território por um outro que eu não conheço, né? E na medida que eles começam a entender que eles estão sofrendo uma invasão alienígena, eles têm que se preparar para combater isso de alguma forma, né? Ou minimamente sobreviver a isso, né? E aí eles se encontram, acabam sendo encontrados por uma milícia, um exército ali que está se organizando, o que sobrou do exército ali da Argentina na época, que está tentando se organizar, que sobreviveu, né, por verdade, que sobreviveu, e eles tentam se organizar para tentar combater isso. E o interessante dessa história toda é como todo esse enredo de invasão alienígena, contaminação por uma neve radioativa ou algo parecido, né? E além do combate com seres que eles têm que enfrentar, né? Esses seres insetoides, né? Com cara de inseto, ou outros aqui que aparecem mais no meio com cara de mamutes, encoraçados. Com isso, começa a virar anos mais tarde, ou décadas mais tarde, referência para muitas histórias quadrinhos, até muitos filmes, né, e outros enredos que tomam como referência também, querendo ou não, a história do Eternauta, tá? O Eternauta é muito mais do que um quadrinho. O Eternauta é uma história que tenta ser basicamente uma metáfora do que estava acontecendo na Argentina, que é um país que passou por revoluções e contra-revoluções, revoluções e contra-revoluções, estava vivendo uma outra revolução, outro golpe militar, né? Um outro golpe militar. Revolução é uma palavra até muito bonitinha para golpe militar, tá? Então um outro golpe militar naquela época que destituiu o Perón do governo, e ela meio que transforma isso numa grande metáfora, porque esses golpes militares nunca são isolados, nunca são sozinhos, nunca são golpes sem o apoio externo, né? E ainda mais naquela época, na época da Guerra Fria, né? Do apoio dos dois lados aos países para poderem criar novas áreas de controle, principalmente aqui na América Latina, né? E esse livro do Osterheld não é assim uma história simplesmente de sci-fi. E todo sci-fi nunca é uma história do futuro, é sempre do presente. O bom sci-fi, boa ficção científica, sempre é uma história do presente e nunca do futuro. O futuro é só uma consequência, né? É uma parte do enredo para contar de uma forma quase que fantástica algo que está se passando no presente, tá? E para engrandecer não, mas para deixar essa história em quadrinho ainda muito mais importante do que ela do que ela foi, do que ela é e do que ela continuará sendo, né? O Osterheld foi uma das pessoas que sempre foi combativa em relação às ditaduras militares que aconteciam, né, dos golpes militares que aconteciam na Argentina. Tanto que, na última ditadura militar que houve na Argentina, ele foi levado e sumido, né? Ele, boa parte da família dele, as filhas, genros, netos, muitos sumiram durante a última ditadura militar argentina. E seus corpos nunca mais foram, praticamente, acho que quase todos, nunca foram mais encontrados. Do Osterheld, nunca mais, né? E esse livro é uma marca desse momento, tá? E, para coisa muito mais engraçada, é que a história também, essa história de
contaminação radioativa, né, por uma neve verde fluorescente, também, querendo ou não, é uma metáfora também porque a gente viveu nesses últimos anos da pandemia aqui no mundo, né? Considerando que também isso aqui foi uma hecatombe de escala mundial, a história, e o que a gente viveu aqui exatamente foi isso, né? Uma hecatombe de escala mundial que afetou o mundo todo e deixou marcas, né? E esse quadrinho chega na hora certa, eu acho, para se repensar muito o que a gente viveu nesses últimos anos da pandemia de Covid-19, do que vem acontecendo ao mundo com relação às ditaduras militares, dessa opressão, ou pressão, a gente pode dizer assim, que a extrema-direita vem exercendo sobre as democracias, né, uma volta ao que a gente achava que tinha sido exterminado durante a Segunda Guerra Mundial, que é o fascismo. Né, como bem lembra um historiador alemão, Hans-Ulrich Ulrich, ele fala que o fascismo sempre é algo latente na nossa sociedade, e esse quadrinho meio que não fala nisso diretamente, mas nos faz pensar sobre isso, né? Sobre o que está por trás dela. Não ela em si, ela não conta uma história assim. Logicamente ela conta uma história de opressão, né, de poder sobre poder sobre poder sobre poder, poder que é exercido sobre pessoas que pegam esse mesmo poder sobre elas e exercem sobre outras e sobre outras. Né? Essa cadeia de poderes de opressão que podem destruir um país, podem destruir o mundo inteiro. Tá? Fica aí a dica, né? O Eternauta, escrito por Hector German Osterheld, desenhado pelo Francisco Solano Lopes e publicado aqui no Brasil agora em 2024, nessa edição maravilhosa da Pipoca e Nanquim. Falou, gente. Valeu. É isso aí.